Olá, eu sou Marco Vicenzo, jornalista e advogado, e hoje eu apresento o Justiça em Foco. Nessa edição semanal da revista eletrônica que é publicada diariamente no nosso portal, trazemos hoje o advogado Francisco Antônio de Camargo Rodrigues de Souza. Os conselhos de fiscalização das profissões são muito importantes para a sociedade do nosso país. Eles realizam seu trabalho atuando diretamente no controle ético e técnico profissional, conferindo assim a dimensão de seu compromisso social com a sociedade, além da segurança, confiança e respeito em sua relação com os profissionais no exercício de suas funções. Sua atuação eficaz protege a sociedade de maus profissionais, de modo a assegurar à população atendimento responsável e de qualidade, seja no campo de pesquisa, tribunal de júri ou em um hospital. E hoje nós estamos aqui com um advogado que é procurador do Conselho Federal de Medicina e membro do Tribunal de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal. Francisco Camargo também é autor da obra O Controle de Constitucionalidade e os Conselhos de Fiscalização Profissional. O livro busca auxiliar os operadores do direito e a sociedade em geral, na medida em que traça um panorama histórico e jurídico da evolução e interpretação da natureza jurídica dos Conselhos de Fiscalização Profissional e das expectativas anuidades. Apresentado na obra uma linguagem clara e objetiva que proporciona ao leitor uma leitura mais dinâmica. Seja muito bem-vindo, Francisco Camargo, na reestreia do programa Justiça em Foco. Olá, Marcos. É uma honra estar aqui hoje nesse programa que tem alta relevância social, porque atinge a sociedade e vem explicar aí a todos, operadores do direito ou não, a relevância da matéria, né? Agora, doutor, de que forma o senhor acredita que essa obra pode colaborar com a sociedade? Marcos, essa obra, ela nasceu do meu estudo e do meu trabalho, tendo em conta a evolução histórica, tanto do constitucionalismo, também do direito tributário e da percepção das pessoas com relação aos conselhos de fiscalização profissional. E dentro desse panorama, qual que você acredita que tenham sido os temas primordiais abordados nessa obra? Olha, essa obra, ela traça uma perspectiva histórica da evolução da Constituição. Nós partimos depois para a evolução também do controle de constitucionalidade e aí passamos para a evolução histórica e jurídica dos conselhos profissionais de fiscalização em geral. É um tema bem profundo, mas bem gostoso de se avaliar e se estudar. Agora nós que somos operadores do direito, falamos muito sobre o animus necandi. Qual que foi a motivação para escrever esse livro? Olha, a motivação básica foi a grande maioria das pessoas não tem o conhecimento jurídico do que é a Constituição. Hoje a gente vê todos os dias o Supremo Tribunal Federal emitindo decisões e as pessoas desconhecem como é que funciona o Supremo Tribunal Federal, por que o Supremo faz o controle de constitucionalidade das leis e também desconhece a função efetiva dos conselhos profissionais. Então a motivação foi trazer à sociedade um conhecimento maior dessas instituições e de uma forma simples, objetiva e clara. Essa foi a grande motivação, levar conhecimento à sociedade. E por isso a escolha desse tema que é tão importante para a sociedade. Sim. O controle de constitucionalidade. Agora, essa visão, ela veio muito em razão da sua atuação, né, junto ao Conselho de Medicina. Você pode contar para a gente como surgiu isso e essa relação? Olha, dentro do Conselho Federal de Medicina, nós trabalhamos com diversos assuntos. Os assuntos são interligados, né, com relação à tutela da saúde, à tutela da sociedade em geral. E lá eu comecei a perceber que o desconhecimento da sociedade com relação a esses diversos temas, tanto de origem constitucional quanto da própria estrutura jurídica normativa do Conselho, fez com que surgisse na minha mente essa necessidade de explicar para as pessoas, tanto os operadores do direito, quanto aos médicos, quanto aos contadores e outras profissões, como nasce uma lei,
né? Como é o trabalho do legislativo, como é o trabalho dos três poderes e o que é um conselho, né? Então eu venho e explico que o conselho é uma autarquia federal e é um pedaço do Estado que foi criado para proteger a sociedade. Então nasceu disso, essa busca dessa necessidade de mostrar para a sociedade em geral exatamente essa essência do nosso trabalho. Nós vamos partir para o intervalo e na volta você vai me explicar e dizer quem compra mais o livro. Se é o médico, se é o advogado ou se é a população em geral. Mas antes disso nós vamos para um rápido intervalo. Pensando em contratar um crédito imobiliário? Então é melhor você conhecer o caminho mais rápido para a casa própria. Nós somos a Poupex. Temos 39 anos de atuação no mercado e já financiamos mais de 134 mil imóveis em todo o país. Estamos entre os agentes financeiros que mais concederam esse tipo de crédito. Você vai financiar online a sua casa de maneira prática e segura, com juros baixos e as melhores condições. Crédito imobiliário digital Poupex. As mudanças no Código de Trânsito Brasileiro mantiveram a obrigatoriedade da realização do exame toxicológico de larga janela de detecção. Para atender essa exigência, você pode contar com a Central de Exames Cruzeiro, com a qualidade Chromatox e é credenciada pelo Denatran. Acesse nosso site www.secruzeiro.com.br ou ligue para 61 3361 0740. Central de Exames Cruzeiro. Serviços de saúde com excelência. Estamos de volta com o Dr. Francisco Camargo, seguindo a nossa entrevista. Mas antes, não deixe de acompanhar as notícias no nosso site justiçaemfoco.com.br e aproveita e segue a nossa rede social. A página do Instagram é Justiça em Foco. Voltando à entrevista, agora eu queria saber do doutor quem compra mais, se são os advogados, os médicos ou a população em geral. Marcos, olha, o livro ele tem uma abordagem jurídica, mas é uma abordagem jurídica mais simplificada. Então, esse livro ele serve para toda a sociedade. Então, os médicos vão poder comprar, os advogados, os contadores, todas aquelas pessoas que conhecem e todas aquelas profissões regulamentadas, farmacêuticos, né, os enfermeiros, eles poderão ler o livro para compreender qual é a função do conselho e como é que se dá o pagamento da anuidade. Porque esse livro, ele descreve, ele tem duas partes. Uma parte eu falo da questão do constitucionalismo, falo da questão do controle das leis, e aí lá na frente eu explico qual é a natureza jurídica dos conselhos em geral, que é uma natureza jurídica autárquica, reconhecida pelo Supremo na DIN 1717, que decorreu de um controle de constitucionalidade de uma lei específica, e lá na frente também eu venho e falo que qual é a natureza jurídica das anuidades. É uma natureza jurídica tributária. Então, a maioria das pessoas não entendem que a anuidade é um tributo, que decorre de lei, né? Então, eu explico que é uma anuidade, que é um tributo, e falo do controle de constitucionalidade que foi dado pelo Supremo recentemente, reconhecendo essa natureza jurídica tributária das anuidades. Então, é um livro que tem uma abordagem muito ampla, então vários profissionais que atuam nos campos relacionados à fiscalização profissional, em geral, das profissões regulamentadas, poderão adquirir o livro para adquirir esse conhecimento. Inclusive, eu trouxe para você aqui, né, de presente, a obra para que você possa aí degustá-la e depois eu quero a sua opinião sobre ela. Obrigado, muito obrigado. Esse aqui é meu e eu vou te fazer um outro questionamento. Eu não tive a oportunidade ainda de ler a obra, né? Vou ter que te convidar novamente aqui para a gente poder fazer mais um papo a respeito da obra depois de lido. Mas a gente percebe que
a principal matéria discutida no livro deve ser direito constitucional, acredito eu. E aí, quais foram as suas inspirações, as suas referências e a sua influência para escrever essa obra? Marcos, eu sou um fã do direito público e do direito constitucional. Eu gosto muito de estudar, compreender quais são os mecanismos que a sociedade se desenvolveu ao longo do tempo. Então, assim, a minha grande inspiração nasce do direito constitucional, que é o direito que embasa todo o ordenamento jurídico. Né? Então, assim, eu gosto muito dessa questão do controle de constitucionalidade, gosto desses temas, porque são temas que estão aí na sociedade. Todos os dias a gente se depara com isso. Então, são temas intimamente ligados à própria sociedade em geral. Por quê? Porque o papel que o Supremo realiza hoje é um papel relevantíssimo para a sociedade, na defesa dos direitos. Então, essa foi a inspiração e eu recomendo a todos aí que façam a leitura do livro, porque é um livro de uma abordagem simplificada, mas eu falo da evolução da sociedade, falo de Aristóteles, falo da evolução dos direitos fundamentais, das gerações dos direitos fundamentais, falo como é que se deu o controle de constitucionalidade, onde nasceu, conto do caso Marbury versus Madison nos Estados Unidos, que foi o primeiro fato relevante, que foi o controle de constitucionalidade nos casos concretos. Depois eu falo como nasceu o controle concentrado. É um livro simplificado, mas bem profundo. Então, assim, é uma matéria que eu tenho a alegria de falar, porque é uma matéria gostosa. Bom, então você como especialista, eu sei que é muito complexo o tema, para a gente resumir, mas qual que seria a dica, o principal conselho que você pode dar para quem está buscando estudar a natureza jurídica dos conselhos profissionais? Olha, a grande dica é primeiro compreender que os conselhos profissionais são autarquias federais. Elas decorrem, então, a União outorgou e criou poderes, criou instituições, pessoas jurídicas, para cumprir funções específicas. Então, houve uma desconcentração e criou-se por lei, então, essas autarquias, né? Inclusive, há uma discussão com relação à OAB, mas o papel da OAB é semelhante também ao dos conselhos profissionais, são muito parecidos. Então, o que acontece? A grande dica é, primeiro, compreendam a natureza jurídica dessas instituições, saibam para que elas servem e tenham em mente que essas instituições, inclusive a própria OAB, ela vem para proteger a sociedade. Esses órgãos protegem a sociedade daqueles maus profissionais. Esses profissionais que são ruins, esses órgãos vão retirar eles da sociedade, do convívio social. Por quê? Porque o mau profissional, ele não pode ser um advogado. O mau médico não pode ser médico. Por quê? Porque eles vão causar prejuízos à sociedade. Então, a relevância dessas instituições é muito grande para a nossa proteção como cidadão. Então, a grande dica é, compreenda o que essas instituições fazem e abram a mente para a observação constitucional, né, sobre esses temas. Pronto. Eu gostaria de fazer uma última pergunta, aproveitar que tem um especialista aqui na área, e é uma pergunta que eu acredito que pode até dar um engajamento maior, né, nas redes sociais principalmente, mas você como especialista, hoje, você acredita que o sistema, as normas e a forma como é colocado, os conselhos profissionais, é a forma ideal? Sabemos que sempre pode melhorar, mas você acredita que é necessário uma renovação, uma revolução ou uma nova forma de se trabalhar e de se ter os conselhos profissionais? Olha, como a prova da OAB, por exemplo, sim, que é tão polêmica. Eu sou um fã irrestrito dessas entidades. E por que eu vou te dizer? Porque a União, né, quando ela tem vários papéis, né? Então, o presidente da República, quando exerce o seu trabalho de gestão, porque a gente está falando aqui de tripartição dos poderes, né? Então, o Legislativo cria as leis, o Judiciário aplica as leis ao caso concreto e a União, né, o Executivo, serve para administrar o Estado. Só que o Estado é muito grande. Então, não tem como a União exercer todas as atividades. Então, essa foi a razão pela qual o legislador optou por criar essas entidades. Então, a função dessas entidades, ela nasce dessa especialização no que se refere à fiscalização. Então, antigamente, no passado, por exemplo, poderia se interpretar que essas funções poderiam ser albergadas pelo Ministério do Trabalho. Mas não. O legislador e os estudiosos
perceberam que essas instituições são relevantes para a sociedade. Por quê? Porque elas vão fazer não só a fiscalização no papel técnico, mas também no papel moral, certo? Por quê? Porque essas instituições, porque são compostas de pessoas especializadas, por exemplo, médicos, né, advogados, engenheiros, farmacêuticos, enfermeiros. Então, como essas pessoas são as pessoas que estão no front e sabem tecnicamente o que é melhor, é importante que elas permaneçam e continuem existindo e façam os seus papéis na sociedade em razão, primeiro, da especialidade, segundo, em razão dessa defesa da sociedade. Então, assim, na minha visão, eu acho que o papel da OAB é relevantíssimo na tutela da sociedade, o papel dos conselhos de medicina é muito relevante, né? Lógico, tudo pode melhorar, mas hoje o sistema já evoluiu de uma forma, né? Com o processo eletrônico, os conselhos melhoraram muito a entrega dos resultados para a sociedade, a própria OAB também. Então eu quero dizer para você o seguinte, essas instituições são relevantíssimas para a sociedade, exercem um papel relevante. No passado, houve uma PEC tentando desmontar isso, mas isso já foi esquecido. Hoje, então, o papel dessas entidades tem uma suma importância e eu defendo com unhas e dentes em razão da especialidade, assim como a Anatel, por exemplo. A Anatel não exerce um papel relevante para a sociedade, então, quando o Estado resolveu criar a Anatel, foi exatamente isso. Porque criou-se uma entidade específica para cuidar da parte de telecomunicações. A ANA, uma entidade específica para cuidar da parte ambiental das águas. Então, o conselho também é uma espécie de uma agência, como lá nos Estados Unidos funciona. Lá tem as agências. São especializadas em determinadas áreas para proteger o próprio cidadão. Então, eu acho muito relevante. Doutor Francisco Camargo, quando o papo é bom, o tempo se torna mais dinâmico e mais rápido. Então, passou rápido e eu vou agradecer pela sua participação. Espero que possamos ter uma próxima oportunidade. O espaço aqui está sempre aberto. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço e quero registrar aqui o excelente trabalho desenvolvido pelo amigo e pela equipe do Justiça em Foco, que realmente tem prestado um belo serviço para a sociedade de informar. Nós precisamos de informações verdadeiras. Então, parabéns pelo seu trabalho e pela equipe toda do Justiça em Foco. Obrigado, e você que nos assiste, continue acompanhando tanto pelo justiçaemfoco.com.br quanto pelas nossas redes sociais. Eu, Marco Vicenzo, pelo Justiça em Foco.